Temos então a décima e penúltima, peço desculpa, a décima e penúltima sessão deste curso sobre a filosofia de Pietro Baldi e a sua comparação explícita ou implícita com o sistema teosófico. E hoje vamos falar acerca de alguns problemas humanos, apenas alguns, entre os vários que o Pietro Baldi abordou nos seus 24 volumes. Designamos aqui por problemas humanos aquilo que é a aplicação mais objetiva às questões mais próximas de nós, ou assim dizendo, do nosso dia-a-dia, a aplicação objetiva dos grandes princípios que, por outro lado, do grande funcionamento da lei, que, por outro lado, ele fundamentalmente expõe ao longo também desses 24 livros e principalmente naqueles de caráter mais globalizante, como são, nomeadamente, e já sabem, mas vale sempre a pena repetir, a grande síntese, o sistema, Deus e o universo, também a queda e salvação. Digamos, estes são livros que expõem, em termos mais latos, em termos mais globais, em termos, até certo ponto, pelo menos em algumas partes, mais abstratos, a estrutura e o funcionamento do universo. Esta questão da aplicação justifica, a meu ver, alguns comentários que eu considero de muitíssima relevância e já agora em termos práticos considero das coisas mais importantes que se podem referir e propositadamente vamos deter-nos nisto há algum tempo. O pensamento dominante na atualidade, nas últimas décadas, nos últimos séculos, em grande medida no que respeita ao comum da humanidade, até onde a nossa história alcança, e particularmente no Ocidente, tende a enfatizar a questão do concreto, do particular. Tornou-se, aliás, uma arma de arremesso a palavra concreto. Já teremos falado aqui isto, e parece que se lhe atribui uma espécie de sentido mágico. Se alguém, numa frase, tantas vezes a despropósito de tudo, usar o substantivo ou substantivo adjetivante concreto, faz-se supor que a partir daí disse uma coisa magnífica, indiscutivelmente acertada. E quando se acusa alguém de não estar a ser concreto ou de não dar respostas concretas, parece estar a gritar checkmate numa partida para o Campeonato Mundial de Xadrez, onde, aliás, julgo que não se grita muito, tanto quanto sei, aquilo decorre em bastante silêncio. Bom, isso, que podia ser apenas uma questão linguística e semântica, mostra um paradigma que é o exotérico, com X, em larga medida oposto daquele que é o paradigma esotérico, com S, o paradigma das grandes tradições filosóficas e espirituais, nomeadamente arcaicas, e aquele que verificamos a todo momento também no sistema ubaldiano. Vamos fazer aqui uma ressalva, ainda quanto à questão do concreto versus abstrato, para a circunstância de, às vezes, a referência a tal verberar com alguma justeza e justiça uma tendência para as pessoas usarem apenas palavras destituídas de realidade e não darem soluções objetivas, soluções efetivas para os problemas ou para as questões que são colocadas. E, nesse aspecto, isso terá alguma razão de ser. Mas já não é assim quando se pretende, mais uma vez, o método tão popular há alguns anos e hoje já em crise, da criação em aviário, não é? Que é tentar resolver as coisas, tentar desenvolver as coisas, tentar encontrar soluções por métodos artificiais, por métodos desligados
e até em oposição aos ritmos naturais das coisas. E os ritmos naturais das coisas, de acordo com uma perspectiva holística, que é também a perspectiva ubaldiana, como aliás todas as perspectivas de tipo monista ou panteísta, essa perspectiva, quando diz respeito aos ritmos da natureza, às soluções da natureza, não pode deixar de ponderar um movimento, um holomovimento, digamos assim, um movimento total. E não pode deixar de ponderar que as soluções ou se enquadram num âmbito global, no âmbito do todo, ou quando querem ser soluções, ênfases destituídas desse todo, tendem a criar novos problemas. Problemas idênticos ao das soluções que oferecem e às vezes até problemas de âmbito maior, porque mais globais, porque problemas em cascata. Isto, que pode parecer uma especulação místico-filosófica pouco sustentável, talvez torne bem mais compreensível se lembrarmos o que tem sido a história do nosso planeta. E particularmente também a história dos últimos séculos, quando as questões político-sociais passaram a ter uma ênfase muito maior do que tinham em tempos anteriores. A grande ênfase político-social, se bem que teve os seus antecedentes antigos, basta lembrar as experiências na Grécia e em Roma, essa ênfase é sobretudo uma questão dos últimos, e já alargadamente, dos últimos 300 anos. E nós, mesmo cingindo-nos às últimas décadas noticiosas, vemos que palavras como problemas e crises repetem-se a todo o momento. Ou seja, nós vamos de crise em crise e de problema em problema. Não obstante a todo o momento tentarmos resolver as crises e os problemas, não obstante a multiplicidade e o fluxo sempre sucessivo de respostas, de soluções, de todo o tipo de programas para combater as crises e os problemas. E resolve-se um problema em uma crise e ressurge esse mesmo problema de outra forma ou afloram novas crises e diferentes problemas. Ora bem, estou talvez a alargar nisto, vamos mais à perspectiva ubaldiana, que é também a nossa, e que é esta. Há um princípio hermético, como todos sabem, que diz como é em cima é em baixo, como é no grande é no pequeno. E de acordo com isso também, que mesmo, não sei se chega a ser, não me lembro se chega a ser referido como princípio hermético, mas que é afirmado implícito e até de forma mais explícita pelo Pietro Ubaldi, o modo como olhamos para os problemas do dia a dia, para as questões humanas mais objetivas e concretas, tem que obedecer a esse princípio. Ou seja, deve-se partir do geral para o particular, ponderar que a mesma lei, que os mesmos princípios, que a mesma harmonia, que os mesmos movimentos que existem no grande cosmos e em movimentos quais e eternos, existem no microcosmos, nos seus problemas e nos seus movimentos mais diminutos. E, portanto, o método não pode deixar de ser o de aplicar esses grandes princípios e aplicá-los sistematicamente aos problemas mais objetivos, aos problemas mais concretos, aos problemas mais microcósmicos. É verdade que se necessita de fazer alguma adaptação
Adaptação às circunstâncias, adaptação à dimensão mais restrita, adaptação, às vezes, à compensação de desequilíbrios que, entretanto, se criaram. Ou seja, se foi demasiado num sentido, por vezes tem que se atuar, tem que se fazer o pêndulo do relógio ir muito para o lado oposto, não porque essa seja a meta desejável, mas para restabelecer o equilíbrio. Bem, mas tirando essas situações de ajuste, de adaptação, as soluções são boas quando reproduzem o funcionamento da lei, os grandes princípios, os grandes paradigmas macrocósmicos, e são más, ou pelo menos são parciais, incompletas, são soluções falsas, ou pelo menos imperfeitas, se desprendem e, mais ainda, se estão em oposição a esses princípios e a esses funcionamentos das leis macrocósmicas. Aquilo que nós propomos, aquilo que Pietro Baldi propõe, que é agora o que mais se releva, aquilo que o pensamento esotérico sugere, é que haja uma maneira de pensar que atue em todos os aspectos. Ou seja, a maneira esotérica, ou a maneira baldiana, ou a maneira da sabedoria arcaica, da filosofia perene, encarar as grandes questões, essa maneira é a mesma com que devemos encarar as pequenas ou médias questões do dia a dia. Não são modos diferentes, não são modos opostos, nem basicamente são sequer modos complementares. É o mesmo modo, é o mesmo princípio, e o mesmo princípio que deve hierarquizar o geral como superior ao particular, o global e abstrato, portanto, como superior ao concreto, o bem comum ao bem geral como superior ao bem individual e, sobretudo, ao bem egotista. O que não significa que o bem individual, o bem particular, não se contenha e não seja ponderável e não se realize, mais propriamente isso, no seio desse bem geral ou do bem comum. Da mesma forma como uma árvore se realiza no seio de uma floresta. Mas, antes de tudo, é preciso partir da perspectiva global, e agora acrescento algo mais, e o método é de sucessivos desdobramentos, de sucessivas concretizações, até chegar ao nível puramente individual. De acordo, aliás, com aquele princípio que também encontramos muito desenvolvido na obra de Pietro Baldi, que é o das unidades coletivas. Não é? Cada unidade integra, por sua vez, uma unidade maior, esta integra uma unidade ainda maior, certo? Até encontrar o seu referencial último no grande todo. O grande todo é a lei, é a vida, é o ser, é a presença que rege, que engloba, que determina os grandes movimentos para as unidades menores que sucessivamente o vão integrando até chegar às unidades mais individuais. Isto é muito importante para nós. E, se me permitem, faça isto. Vou só fazer uma pausa. Faça isto, dizia eu, quem aprofundou, quem se imbuiu
sem ser através de um livro comprado no supermercado e colado com cuspo, e pela rama, quem se imbuiu do sistema, por exemplo, o balbiano, quem aprendeu a pensar desta forma, não pode deixar de se sentir profundamente desconcertado, desconfortável com as soluções que no âmbito político, económico, social, pedagógico, etc., moral até, são oferecidos para supostamente resolver os problemas. Porque frequentemente eles dão a sensação de surgirem do nada, de serem puros analgésicos, de serem soluções pontuais, desgarradas do todo, que não surgem de uma perspectiva global, que não vê o encadeado desse problema com o todo, com os outros problemas, não vê o encadeado dessa solução com as outras soluções e isola no espaço e no tempo. O problema agora é este, certo? E não vê que há outros problemas coligados e que aquele problema é filho de problemas anteriores e, por sua vez, talvez ainda pior, é o pai-mãe de problemas vindouros. E também já agora que às vezes problemas mundiais precisam de uma solução global e às vezes é aquele país faz uma coisa, puxa para ali, está para aqui. Talvez seja um dos problemas, ou melhor, um dos desafios do nosso tempo. É que para problemas mundiais, já falou disso, ainda não há respostas mundiais. Porque nós, aquilo a que nos habituamos nos últimos séculos, foi a mecanismos de resposta nacional. Não é? Há alguns mecanismos supranacionais, mas eles são ainda escassos, são ainda experimentais, são ainda contraditórios. E não há praticamente mecanismos para os problemas que hoje em dia já nem são continentais, são transcontinentais. Sem dúvida. Já agora podemos pôr aí mais uma coisa triste, não é? É que muita gente que propõe soluções é tudo fachada, porque no fim está a ver outra coisa e a querer outra coisa do que tal que está a dizer a propor. Sem dúvida assim. Só para dizer uma coisa otimista. Ora bem, também por esta razão, e para terminar este aspecto, vamos lá ver. Muitas vezes as pessoas interessadas, por exemplo, por espiritualidade, por filosofia esotérica, etc., colocam: o que é que acha disto? O que é que acha do que aquele senhor ou aquela senhora disse e do que aconteceu não sei quando e desta nova ideia ou desta ideia, etc. A curiosidade é boa, mas o pressuposto de que a resposta é casuística, de que é por causa de ser o Manuel, ou o Joaquim, ou o Francisco, ou a Maria, de ser a teoria A ou B surgida no país X ou Y da religião H ou G, determina a resposta, uma resposta pontual. Se podia já não pôr, sem ver, vou fazer os exemplos ao contrário, se em vez de se fosse a Maria fosse o Joaquim, em vez de ser na Índia fosse na Dinamarca, em vez de ser de um partido de esquerda fosse de direita, em vez de ser não sei o que era, não sei o que. Desculpem os não sei o que. Não. Se a pessoa percebe um sistema integral, naturalmente aplica essas concepções a cada situação particular. Certo? Se lhe é apresentado isto, ele há de ver, à luz desta perspectiva global. Se não consegue ver, certo? Então é porque há aspectos do sistema que ainda escaparam à sua reflexão e à sua compreensão. Certo? Mas não pense que é isoladamente, que é criando ali uma ilha, que é em pescar ali uma pedra separada, que vai dar resposta àquilo. Porque mesmo que aquela resposta pontualmente seja certa, ela tem pouco interesse em si mesma. Porque só tem interesse, só tem alguma confiabilidade quando resultar de uma aplicação que em todas as circunstâncias tenda a ser acertada. Se o indivíduo aplicar bem, em todas as circunstâncias do mesmo tipo, a resposta é a mesma e a resposta é correta.
Certo? E não é uma questão agora acertei no alvo e agora foi ao lado. Não é uma questão de na lotaria saiu o 31 ou o 22. Ora bem. Então, naturalmente, as respostas, as soluções, as luzes que o Pietro Baldi aplicou para diversas questões que ocupam o pensamento humano mais normal, são soluções que funcionam dessa forma, ou seja, são desdobramentos dos grandes princípios do seu sistema. É assim, desde logo, relativamente à questão da evolução. A evolução, como proposta por Ubaldi, é uma evolução global. Podemos dizer uma evolução cósmica, que é a segunda metade, ou é o complemento, se quisermos de outra forma, se não quisermos diferenciar no tempo, é o complemento, é a contraparte do movimento involutivo. E desse modo, não se pode desgarrar a evolução humana da evolução de todos os outros seres e da evolução do ser manifestado em si mesmo. E, portanto, por evolução, entende-se não apenas o sentido comum de evolução, que tende a aproximá-lo de modernismo, digamos assim, quando mais vezes esse modernismo, em alguns casos, é efetivamente evolutivo, noutros casos até pode ser involutivo, mas não o cinde apenas às questões económicas e sociais e, sobretudo, não o cinde apenas à evolução da forma material. Ou seja, naquela tripartição ubaldiana, matéria, energia, espírito, ele pondera os três tipos de evolução. Evolução material, evolução da energia ou da vida e evolução do espírito ou consciência. E neste sentido, como também acontece na teosofia, por exemplo, o sistema, a evolução darwiniana, de Darwin, é apenas parcialmente acolhida. É parcialmente acolhida porque não subscrevem sequer todos os aspectos, embora alguns existam meritórios, da evolução do ponto de vista material. E já veremos algumas coisas acerca disso. Mas porque a essa evolução das formas há que acrescentar entre aspas, já vou dizer porque é que digo entre aspas, não me esquecer, a evolução da vida, da alma, a evolução do espírito, da consciência. E não é bem acrescentar como se fosse uma coisa que se somasse, porque essas três evoluções são entrelaçadas. Não se podem separar. Não se pode, portanto, fazer como, sei lá, eu estou aqui a fazer um bolo, não é? E agora ponho a farinha e daqui a um bocado adiciono o açúcar. Naturalmente, não se trata disso. Esta dupla ou tripla evolução é inscindível. Como sabem, enfim, fica referido, não é que quer a concepção do esoterismo teosófico, quer a concepção ubaldiana, não fala na evolução e no evolucionismo. Fala amplamente. A questão, antes de tudo, é esta. Ao contrário do que se pretende fazer crer, o pai do evolucionismo não foi Darwin. São postulados muito mais antigos, tanto no Oriente como no Ocidente. E até, mais proximamente de Darwin, houve outros modelos evolucionistas nos quais se inspirou. Um dos quais, aliás, era teósofo, Alfred Wallace. Segunda diferença fundamental. O evolucionismo darwiniano
mostra uma evolução basicamente às cegas. E uma evolução da forma que tenderá a produzir a consciência. O evolucionismo ocultista com o evolucionismo baldiano, certo? Afirma os dois tipos de evolução, mas, coisa muito importante, diz o seguinte: a evolução, ou melhor, a consciência, existe primeiro e dirige a evolução da forma. A evolução não se desenvolve às cegas. Ela é a resultante de causas internas, é a resultante da inteligência e de inteligências que operam no âmago da matéria. A antropogênese esotérica, teosófica, como se saberão, vamos aqui fazendo comparações, acrescenta a isto o seguinte: há um paradigma, há um modelo anterior às contingências evolutivas. E esse modelo, essa arquitetura, esses paradigmas, essas formas no sentido platónico, essas ideias, são os modelos anteriores à própria evolução e que lhe subjazem como orientação. São ideais no início e vão passar à efetividade através das vicissitudes e das circunstâncias da evolução. Certo? Para chegarem a uma síntese final. Há aqui duas sínteses. Estou a repetir frases que costumo usar, mas, enfim, quando parecem certas, uso. Há uma síntese a priori e uma síntese a posteriori. Certo? São idênticas. São analógicas. Mas a primeira, a síntese a posteriori, é uma síntese, é um modelo puramente ideal. Enquanto que a síntese a posterior é um modelo realizado, um modelo de efetividade e um modelo através do qual se fez a experiência e se fez a aprendizagem e o desdobramento da consciência individual. Por outras palavras, isto é apresentado por Ubaldi, que, sendo muitíssimo evolucionista, o sistema quer da grande síntese, o sistema filosófico, quer do livro A Grande Síntese, quer depois Deus, o Universo e o Sistema, já com a questão da queda, e fala de sucessivos elos de uma cadeia evolutiva e, se quisermos, anteriormente, de uma cadeia involutiva. Mas lembra o seguinte, que, aliás, é um dos problemas ao evolucionismo darwinista, ou os muitos darwinismos que existem, porque sucessivamente o postulado darwinista, por não dar resposta a muitas coisas e até a verdades contraditórias, foi reformulando. E que é isto? Há saltos na evolução. Certo? A evolução não é apenas um processo puramente gradual. Certo? Aquilo que os dados experimentais, olhando para o passado, nos mostram é épocas de mutação rapidíssima. É épocas de surgimento rapidíssimo de espécie e desaparecimento massivo de outras espécies. Certo? É momentos de final de determinados órgãos, determinadas funções e o surgimento vertiginoso de novos órgãos e ou de novas funções. O que, tanto no ponto de vista ubaldiano como no ponto de vista teosófico, decorre das inteligências no âmago da matéria e que são a sua ordem inteligente. Esta questão de uma evolução sempre continuada é apresentada por Ubaldi, informada com a teoria das vidas sucessivas, da reencarnação, com esse princípio,
a propósito da psicanálise. Ele diz que a psicanálise tem méritos incontestáveis, o que se pode verificar. Mas essa psicanálise é incompleta, ou esse modelo é incompleto, na medida em que vê os problemas, ou pretende que os problemas, que basicamente os problemas, tenham o seu campo de ação apenas nesta existência, nesta encarnação. E o Valdi diz o seguinte: mas não é tal, porque há um longo passado evolutivo, há uma longa aquisição de conhecimentos que se tornaram subconscientes, automatismos, uma longa aquisição de tendências, uma acumulação de capacidades desenvolvidas e também de problemas por resolver. E ele fala, portanto, dessa memória mais sutil, de uma memória inconsciente que está para além, ou que está além, que permeia a nossa memória mais completa. Há aqui um problema que não é neste curso que eu vou falar, mas em que algum dia, não sei quando, nos haveremos de concentrar com mais cuidado, que é a questão da memória e de o que é que garante a existência da memória. Qual é a sede da memória? E onde é que está a nossa memória? Onde é que ela está armazenada? Bem, a resposta parece mais ou menos evidente, não é? Está armazenada no cérebro. E em parte assim é. Mas não é assim fundamentalmente. Há uma memória oculta e uma memória vivente, dinâmica, correlacionada com tudo, que na verdade, nos níveis mais próximos de nós, está impressa na luz astral, que é a porção inferior da caixa. Certo? O nosso cérebro está mais ou menos banhado nessa substância acástica, nessa luz astral. Certo? Só que essa luz está frequentemente apagada na letargia dos movimentos cerebrais do comum dos seres humanos, para nada dizer de outros. Certo? Mas onde o funcionamento das células cerebrais, do sistema nervoso, tudo isso, é mais rápido, é mais subtil, e então essa luz astral, com os seus registros de memória subtil, banha mais intensa e continuadamente as células cerebrais, o mecanismo nervoso, tudo isso. E, portanto, o indivíduo tem outro tipo de memória, uma memória mais permanente, uma memória mais atuante, uma memória que não é memória de acumulação de lembranças. É a memória não é florações, a memória associativa. Vamos chamar-lhe assim, não há uma boa palavra. É a memória por alusão, a memória por similitude. E a propósito de qualquer situação, de qualquer tema, de qualquer vivência, essa memória mais global permeia o indivíduo e dá-lhe, portanto, uma gama de elementos muito mais ampla. Bom, mas volto à questão dessa experiência passada e dessa memória mais permanente e normalmente não consciente de Pietro Valdi, que aponta, portanto, para o alargamento do que foi desenvolvido pela psicanálise a esses outros níveis. É claro que pode-se perguntar, bem, isto não será, de algum modo, uma concretização disto, as experiências das últimas décadas em termos de regressão da consciência? Bom, como sabem, nós temos muitas reservas relativamente a isso. Não tanto ao método que nos parece poder ser bom em termos terapêuticos, mas às extrapolações que se fazem disso. Ou seja, a nossa questão, e relativamente e que nos faz às vezes ser um bocadinho reativos
relativamente a essas experiências não é que elas não possam ter, efetivamente, funções terapêuticas, mas apenas se trata de questionarmos, e isso questionamos seriamente, que a concretude daquelas experiências tenha realidade objetiva. De que o indivíduo tenha sido mesmo o Pilatos e a Maria Madalena e a Maria Antonieta e esses todos que são muito populares, não é? E de que tenha vivido mesmo em 1714, não sei onde, e que a sogra, que agora é sogra, com quem se dá mal, tenha, sei lá, envenenado a comida, essas coisas todas. Porque na maior parte, na larguíssima parte dos casos, isso não são mais do que teatralizações aqui desta memória. Certo? E não tem mais realidade do que os muitos sonhos que temos. Isso não quer dizer que não possa ser um método terapêutico. A análise dos nossos sonhos, das nossas teatralizações, etc., das nossas fantasias, dos nossos temores, dos nossos pesadelos, tudo isso, certo? Pode ter funções terapêuticas. Vê-se, agora uma linguagem que eu não gosto muito, vê-se os nossos traumas, os nossos bloqueios, os nossos desejos ocultos, as nossas tendências refriadas, mas que estão latentes. E tirando o lado de verborreia que essas frases às vezes assumem, sem dúvida isso existe. Não é? Se o indivíduo tem muitos sonhos de uma determinada em que perpassam certos desejos ou certos receios, certo? Isso mostra uma tendência. E sem dúvida isso pode ser descodificado e até aproveitar-se para trabalhar. Não é? Se o indivíduo tem um problema ali com aquela questão, pois vamos tentar melhorar aquilo. Não é? Se o indivíduo tem ali um tipo de desejos que não estão a ser escoados, pois vamos ver uma forma boa, útil de dar vazão àquilo e tirar ali aquele desequilíbrio que está a existir. Não é? Outra questão relativamente à qual gostaria de fazer algumas alusões são as questões da ética, sobre as quais também o Pietro Baldi escreveu abundantemente, e tão abundantemente, e mais abundantemente ainda, aliás, porque as outras questões políticas, económicas, sociais, etc., são sempre por ele vistas, primeiro, à luz desses grandes princípios de funcionamento do cosmos, e segundo, sempre em termos de uma ética. Mas que ética? Bem, resposta, uma ética evolutiva. A ética para Pietro Baldi é uma função evolutiva da vida. Os paradigmas, as exigências, os modelos, as consequências éticas servem o propósito da evolução. E é por essa razão, e não por outra, em rigor, que funciona o karma moral, o karma ético. Nós somos beneficiados, agraciados ou punidos em termos kármicos pela lei, não ao contrário do que normalmente pensamos, porque eu portei-me mal e então tenho que levar palmadas, ou eu portei-me bem e devo receber chocolates e festinhas, mas porque num caso se incentiva aquilo que nos faz progredir e noutro se desencoraja, digamos assim, aquilo que tem uma função oposta. E bom, não é que Pietro Baldi, em relação ao que vou dizer, defenda um relativismo ético absoluto, mas afirma que a ética é progressiva. A ética não é, no nosso mundo, uma coisa estática. E que há diferentes modelos éticos para diferentes tipos humanos. Para cada, como ele chama, biotipo, cada tipo de vida evolutiva. Assim, há diferentes quadros, diferentes modelos, diferentes exigências éticas. Creio que foi aqui, aliás, que a propósito de algo
idêntica a isto, nós falamos daquele conceito que encontramos na Índia de svadharma, do dever adaptado a cada momento evolutivo. Bem, mas isto não é um relativismo ético, desde logo porque esses modelos têm uma hierarquia. Nenhum de nós tem acesso, sem mais, a uma ética absoluta. Porque nós não somos absolutos. Nós estamos num processo de evolução na relatividade. Temos, é verdade, um íntimo de ser que tem as suas raízes no absoluto. Mas esse ser está ainda dormente ou semi-dormente. E até esse despertar final e completo, que é a reassunção no todo, certo? A nossa compreensão da ética é também relativa. Mas é uma relatividade hierárquica. Há diferentes tipos de ética. Há uma ética de força, não necessariamente força, digamos, bruta ou força física, mas de força psíquica, astúcia, etc. Há uma ética de compatibilidade social, chamemos-lhe assim, não é? O indivíduo encontra o seu lugar e adequa-se com um funcionamento mais equilibrado num seio de um todo, embora apenas por compreender que isso é o melhor para ele, certo? É uma ética ainda egoísta, mas já mais equilibrante. E depois éticas progressivamente mais altruístas, éticas de evolução e de serviço. Éticas em que a motivação é, portanto, fundamentalmente o amor. Não se trata do domínio, como num caso, não se trata de um interesse, mesmo que relativamente equilibrado, como no segundo caso, mas é, sobretudo, uma ética de amor, uma ética de solicitude e de identificação com os outros. Sendo estes modelos hierárquicos, a parte superior de cada um desses modelos adaptados a cada tipo é aproveitada e subsume-se num modelo imediatamente seguinte. Certo? E sucessivamente assim. Vamos lembrar, vou olhar aqui para a nossa amiga, que evidentemente, quando nós falamos de diferentes biotipos e diferentes modelos e condutas éticas, estamos a fazer uma separação absoluta em termos de investigação, em termos de estudo. Certo? Da mesma forma como nós, sei lá, no estudo da física, falamos no estado sólido, líquido e gasoso, bom, e criamos ali uma separação artificial entre coisas que têm uma continuidade e que se permeiam. E, evidentemente, em nós coexistem vários princípios, em nós coexistem vários momentos evolutivos, em nós coexistem vários tipos de homem e o que há é uma progressiva deslocação da nossa média evolutiva para diferentes patamares, nos quais oscilamos em diferentes momentos. Passar ali as ambulâncias. Outro aspecto, quanto a mim, muitíssimo bem apresentado nos livros de Pietro Baldi, é a sua noção do progresso de uma ética destrutiva para uma ética construtiva. Ou seja, à medida que vamos avançando no processo evolutivo, a nossa ética deixa de ser a de não fazer para ser a ética crescida, adulta, refletida do fazer,
do construir. Certo? Da mesma forma como em muitos aspectos, em crianças, há pontos relativamente aos quais nos tem mesmo que ser dito: tu não podes fazer. Certo? Se eu não compreendo porque é que se puser a mão no lume vou queimar, e não vou dar ali agora uma explicação física, não é? Bom, é todo o interesse da própria criança que ele saiba que não pode. E não pode mesmo, nem que tenha que levar açoites, pôr a mão no lume e outras coisas de âmbito perigoso para ele ou para os outros, não é? Mas à medida que nos vamos tornando adultos, as coisas deixam de ter esse imediatismo e compreendemos não apenas aquilo que não devemos fazer, mas, sobretudo, e mais importante em muitos aspectos, aquilo que devemos fazer. Reparem que isto colia-se à questão que já afirmámos em Ubaldi, de que ele não preconiza apenas uma ética de renúncia, mas uma ética de conquista. Ele aflora, de algum modo, algo que, já agora, se me permitem, está muito desenvolvido em livros do centro, que é a questão de vermos a ética de um modo, e o funcionamento das leis karmas de um modo inegoísta. De fazer o bem porque é o bem, de encontrar felicidade no simples facto de fazer aquilo que é certo, e não deixar de fazer o mal apenas porque tenhamos esta ou aquela punição, e não fazermos o bem apenas porque vamos ter esta ou aquela recompensa. Estes princípios encontramos adequados também à questão da economia. Em relação a isso, como também em relação à política, o Pietro Baldi tem uma posição que pode causar alguma perplexidade. E que basicamente é esta: não é muito importante, não é essencial, não é determinante, não resolve o fundamental das coisas haver este ou aquele sistema político, este ou aquele sistema económico, externamente. Porque eles são sempre pervertidos, são sempre revertidos, são sempre mal utilizados, enquanto o ser humano continuar a ser aquilo que é. Ele diz o seguinte: bem, subscrevemos, há uma ênfase completamente insensata da função económica, o homo economicus, não é? Que se considera como uma necessidade, como algo central à própria vida, quando é apenas uma das possibilidades. Mas, e com efeito assim esse paradigma económico do ser humano é um paradigma ao qual ele chama hedonista. Ou seja, as atividades económicas visam apenas a realização do prazer e, naturalmente, sendo assim, funciona-se em termos de quanto mais lucro, mais prazer tenho, e é isso aquilo que importa. E diz ele, a questões de fundo em termos económicos, nomeadamente uma maior equidade e justiça, só se resolverão não substituindo, neste princípio de hedonismo, um conjunto de pessoas dominantes por outro conjunto de pessoas dominantes, que é aquilo a que sempre assistimos ao longo da história, mas quando do hedonismo se passar ao que ele chama colaboracionismo. Cujo ênfase não está, portanto, no Deus dinheiro, não está na aquisição de riqueza para além daquilo que são as necessidades normais e razoáveis da vida,
e que assegurarão não um igualitarismo, que diz ele, não pode existir na natureza, porque a dialética evolutiva é feita de contrastes e de desníveis, em que, nomeadamente, aquele que hoje está acima, amanhã estará abaixo, e este por reação se ergue, e isto permite os movimentos evolutivos. Tem que haver diferenças, tem que haver opostos, neste sentido, mas um sistema, um funcionamento económico, primeiro, que relativiza a importância desse aspecto da existência humana e que permita aquilo que é essencial a todos, que é uma subsistência digna. Uma subsistência digna, que é uma coisa diferente de ter o excesso e o supérfluo. Fala também na questão política. E usa uma imagem muito curiosa, que é esta. Ao longo dos tempos, sucessivos sistemas económicos, sistemas políticos sucessivamente diferentes foram existindo, surgiram, tiveram a sua vigência, tiveram o seu tempo de prestígio e depois tiveram a sua decadência. E surgem progressivamente outros que, podendo em alguns aspectos, trazendo nesse longo fluir um progresso, no entanto, nunca são sistemas perfeitos e absolutos. Ele põe uma imagem que é esta. Os sistemas políticos são, digamos, como pedras grandes que empurramos até ao cimo de uma montanha, e quando chegamos lá acima, a pedra vem outra vez por aí abaixo e outros arrastam outra pedra. E ele liga isto, já agora, à questão da existência cíclica. Tudo é cíclico. Certo? E quando uma experiência política, num determinado momento, chega ao seu apogeu, ela começa o seu declínio. Ou seja, começam a ficar evidentes as suas insuficiências. Certo? E há aqui um ciclo de retorno, de destruição, de decadência, para que o novo ciclo, com outras experiências, se lhe suceda. E nisso, diz ele, os seres humanos são mais atuados do que são atores. Embora eles pensem em termos de governantes e de governados, embora eles pensem que são em si mesmos os motores das mudanças e da história, ele diz o seguinte: não, há uma evolução global da vida, uma evolução global das ideias e das experiências políticas. E, em grande medida, os seres humanos são as peças dessa experimentação. Certo? Em cada momento, um indivíduo está apto para desempenhar aquela função, para exercer aquele papel, para contribuir para aquele impulso. Certo? Mas ele, em grande medida, é utilizado pela vida. E se pensa ser o dono do poder, ser o dono da evolução, ser o dono da mutação, ele rapidamente acabará por perceber como o fluxo da vida, o fluxo da evolução prossegue mais para além dele. E, portanto, ele diz, o mais importante não é o paradigma, o que domine os que são dominados, o que governe os que são governados, mas a função que todos desempenham no drama global da evolução da vida e da experimentação das ideias políticas. Certo? Que estão longe ainda de chegarem a algum modelo perfeito, porque estamos ainda muito distantes da possibilidade da sua realização em termos de vivência. Em todo o caso, ele refere o seguinte: aquele que tem
funções de chefia, seja em que momento for, deve ver essas funções não como um poder, mas como um dever, como um serviço. Se ele vir como um poder, daí vem necessariamente o abuso e a tirania. É preciso que ele veja como um dever e que esteja disposto aos sacrifícios que tal implica. É preciso coragem, é preciso lucidez, é preciso muitas vezes a custo de ser original e é preciso um esforço continuado, sobretudo, mesmo e sobretudo, quando as coisas são mais difíceis. E só com essa postura de dever, de serviço, de coragem no desempenho de uma função que está para além de si e está para além até do momento e das coisas imediatas, é que ele continua a corresponder ao papel que a vida lhe apresentou. Finalmente, gostaria de referir as considerações que o autor faz, nomeadamente, mas não só, no livro A Grande Síntese, quase no final. São mesmo, salvo erro, os dois últimos capítulos. Os dois capítulos antes do último ou do penúltimo, no mesmo livro, quase a terminar, acerca da arte e das suas funções. Primeiro, ele afirma algo que já me terão ouvido ser afirmado por nós e por autores, ou pensadores, ou o que seja, que é o seguinte: para uma parte importante da humanidade, a arte é a melhor é a expressão mais facilmente compreensível do sublime, do espiritual, do entre-itálico divino na humanidade. Enquanto que as opções filosóficas, religiosas, ideológicas, políticas, etc., são frequentemente questionáveis, são objeto de atritos, são muitas vezes, do ponto de vista mais filosófico, dificilmente compreensíveis pela humanidade. A vivência da beleza tem algo de universal. As pessoas não se separam por isso. As pessoas não pensam, eu sou desta religião, ou sou de direita ou de esquerda, não sei o quê, portanto eu não posso gostar disto. Não é? E pessoas, por exemplo, têm uma dificuldade de compreensão filosófica ou científica, com facilidade vibram perante uma obra artística efetivamente tocante. Mas, diz ele, há que distinguir na arte a técnica da substância, do conceito. E diz ele, se bem que a técnica, a forma seja importante, muito mais relevante é a substância, é o conceito. E, portanto, ele diz o seguinte, já agora, e que efetivamente pode ser verificado. No início de um determinado movimento, de um determinado impulso artístico, certo? Há um fluxo de vida extremamente poderoso. Muitas vezes não tendo ainda a técnica adequada, mas tem a força da vida, certo? Depois há um período em que há uma fase, nesse ciclo de manifestação, em que há um melhor equilíbrio, isto é muito importante, entre o conceito, a substância e, por um lado, e por outro lado, a forma e a técnica. É o apogeu dessa fase, desse movimento, desse tipo de expressão artística. E depois temos a fase da decadência, em que a vida começa a perder a sua força. A técnica muitas vezes aprimora-se mais, mas a vida começa a afastar-se.
E muitas vezes no final o que temos é quase já só a técnica pela técnica. Certo? O Rodriguinho, o Rococó, se bem que pode haver partidários do Rococó, que é um extremo de barroco, enfim, mas o Rococó no sentido peculiar que depois adquiriu o Rodriguinho, o excesso, a forma pela forma, o rebique pelo rebique. Exato. Mas enfim, pode haver aqui rocoquianos, não é? Que acham que por acaso, enfim, eu acho que o barroco já é o rococó muito mais. Os maneirismos, isso. Mas depois diz ele, a arte não pode ser neutra em termos evolutivos. Não pode ser contra-evolutiva, nem pode ser neutra em termos evolutivos. A arte também tem uma ética. Também se posiciona em termos evolutivos. Não tem o mesmo valor todo o conceito, toda a substância. E, portanto, deve propor valores evolutivos e, sobretudo, retratar os grandes dramas evolutivos. Não os dramas por si, mas os dramas evolutivos. No fundo, a luta entre o polo, o apelo involutivo e o apelo evolutivo que disputam em nós e em todos os seres a supremacia. E diz ele, numa página muito significativa, bem, nos palcos, os dramas, nas peças teatrais, também no cinema, diríamos, os dramas devem ser esses, e não os dramas, expressão minha, os melodramas e os dramas de faca e alguidar de Lana Caprino. Ele considera a música como a mais elevada de todas as artes, o que eu tendo a subscrever. Reparem, é a arte menos palpável, menos sensorial no sentido. E diz uma coisa muito importante e que toma a liberdade de pensar que não é muito habitualmente captável. Ele diz o seguinte: a música tem que evoluir em profundidade, e digo eu, acho que não uso esta expressão, mas é a minha interpretação, e em profundidade e em continuidade, mais para além do movimento e da diversidade. Ou seja, muito habitualmente, quando uma pessoa quer valorar uma peça musical, o que é que enfatiza? A melodia, ou porventura o ritmo, que são movimento, que são mudança. E não é que ele desvalorize isso, mas diz que mais importante é a profundidade e a harmonia, que ele associa, e bem, com a quarta dimensão. Certo? A consciência torna-se ela uma dimensão espacial. E, portanto, a música tem profundidade. A música tem elementos de permanência, tem sons contínuos, tem diferentes motivos dispostos em profundidade, certo? Para além das mutações, das viagens que, por exemplo, a linha melódica vai apresentando, certo? E, portanto, é a harmonia, a sinfonia, que pode não ter naturalmente a forma de uma sinfonia em si, não? Que ele põe como elemento mais fundamental e determinante na obra artística musical. Isto, digo eu, e talvez ele também o diga, coliga-se com a questão da intuição face ao pensamento analítico. Não é? A intuição é a continuidade, é a profundidade, eu gosto muito desta palavra, embora acho que ela não existe, a abracância, o englobamento, certo? Entre as diferenças, entre os desenvolvimentos, entre os movimentos
mas movimentos sem profundidade, sem volumetria, como julgo que ele também lhe chama. Ora bem, muitas vezes eu não deixo algum tempo para as pessoas dizerem de sua justiça, julgo que hoje o posso fazer, e portanto, como ainda por cima já estamos na penúltima sessão, gostava de dar algum tempo para dizerem, afirmarem, perguntarem, comentarem o que quiserem. Vou esperar um bocadinho, porque às vezes quando eu vou dizer então não há nada, as pessoas também precisam de tempo para pensar. Vejo por aquilo que foi dito que o Baldi não faz diferença entre moral e ética. Ele não se ocupa muito nisso, que aliás é uma distinção que não é muito fácil nem líquida. Ele não se dedica muito a isso, embora se possa fazer a diferença, com efeito. Ele faz uma distinção muito importante, já agora, entre ética e moralismo. E até entre moral e moralismo, se quisermos. Mas não, que eu me lembro, atenção, que eu me lembro. Eu gostava de dizer aqui o seguinte. Eu conheço muito mais profundamente e mais proximamente no tempo as obras de teosofia e as obras principais de teosofia do que os livros do Baldi. Não é? A maior parte deles, ou melhor, todos eles li-os há muitos anos, pois alguns mais importantes vi outras partes ao longo do tempo e, portanto, é mais fácil acontecer uma parte que eu não me lembro e até digo ele não fala disso e afinal até foi. Certo? É muito mais fácil de se acontecer do que, sei lá, na doutrina secreta. Mas que eu me lembro, ele não vai por esse caminho. Mas se quiser falar nisso... Não queria falar, queria perceber melhor. Não, eu julgo que ele não se expressa nesses termos. Para mim há alguma diferença. Então diga, para falarmos disso, acho. Para mim, verdadeiramente ético daquilo que foi dito é apenas a última parte que disse, que é quando você se identifica com o outro. Até aí é moral e muda. Muda conforme os climas, muda conforme os tempos. Na verdade, de qualquer maneira, sim. É uma coisa de fora para dentro, é um grupo. Como é que eu ia dizer? Não sei se consigo dizer. Mas deixe-me dizer o seguinte: implicitamente, já agora, ele naquilo que disse fala mais de moral do que ética. E, portanto, implicitamente está-se posto. Do teu livro me parecia mais moral sim. do que ética até chegar. E ele, quando fala disso, não é que ele diga isto é moral e não é ética, mas implicitamente. Para mim, ética é transversal. Enquanto é transversal, sim. Enquanto a moral depende das latitudes, das políticas, dos grupos, dos biogrupos, por favor, é tudo fora. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É só para organizar a minha pequena síntese. Sim. Não, mas implicitamente, face ao exposto, sem dúvida, assim é. Só dizer que a chamada crise ambiental e ecológica torna muito patente a impossibilidade. Ela é em si mesmo insolúvel de acordo com os paradigmas do concreto. Não é? Sim, porque ela resulta exatamente desses global, paradigmas. E como é uma crise global e transfronteiriça, convoca soluções necessariamente também da mesma natureza. E se calhar não é por acaso que ela não emerge só agora, mas agora é que se torna mais visível, mais patente e mais preocupante, agora no início do terceiro milénio. Sim, e também, é verdade. Isso do ponto de vista futuro. E se olharmos para trás, porque estes últimos 2, 3 séculos foram séculos, até certo ponto necessariamente, de intenso individualismo. Não é? E, portanto, de intensa afirmação de eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou mandar, eu faço o que me apetece e quero lá saber, desde que cada um faça o que lhe apeteça está tudo bem, não é? Isso até era um dos... O conceito de liberdade exato. foi... Liberalismo, mas exato. Foi interpretado nesse sentido. De liberalismo e hedonismo. Exato. De liberalismo e hedonista, se quisermos, o que se bem pode aqui afirmar. Sem dúvida, e é irrespondível
de acordo com o paradigma individualista, egocêntrico e até antropocêntrico, em parte. A sua resolução vai convocar necessariamente o nascimento de outro tipo de ser humano? Vai ajudar a isso, embora o ser humano tenha uma coisa. O ser humano é muito astuto e arranja sempre maneiras que aliás nos é característico. Nós muitas vezes minimizamos as soluções e pintamos ali um bocadinho daquilo e assim que vemos o problema mais ou menos resolvido, portanto, vamos ver se é uma... Mas é que depois ele ressurge maior Exato. ainda. Está bem, mas ainda pode dar para adiar. Pode ir dando para adiar um bocado, mas é verdade. Enquanto não for uma solução global e que seja efetivamente solução, o problema ressurge sempre. É verdade. Quero lembrar que na próxima semanal, e que será a última, apesar de ser na antevéspera de Natal, dia 23, mas foi isso que aqui assentámos. Como sabem, era para ter acabado dia 16, mas houve aquele primeiro dia que não estava em condições de dar a sessão. Muito obrigado a todos. Até para a semana.